Muito boa noite a todos que nos acompanham de forma virtual. Eu sou o presidente da ASIC, Moacir D'Agostin. Meus cumprimentos especial ao nosso convidado desta noite para este evento, especialista em inovação, o senhor Luiz Prates. Nesta noite, é com muita alegria e expectativa muito positiva, que a Associação Empresarial de Criciúma, por meio deste evento, nós oficializamos a nossa parceria com a Falconi. A Falconi é uma consultoria reconhecida internacionalmente pela sua capacidade de gerar resultados para as empresas do Brasil e do mundo. E a parceria com a Falconi, assim como outras parcerias que a SIC estabelece, ela desenvolve a capacidade competitiva das nossas empresas, não só aqui de Criciúma, mas também de toda a região sul de Santa Catarina. Contar com a atuação da Falconi aqui na nossa região oportunizará aos gestores participarem de programas de desenvolvimento de competências com experiências de alto valor para os profissionais e também para as empresas, com conhecimento altamente qualificado e com foco na eficiência e na competitividade. As empresas associadas da SIC também terão valores diferenciados nas consultorias e todas as soluções que a Falconi ofertará. A parceria também prevê palestras nos mais diversos temas de interesse durante o segundo semestre agora deste ano de 2021. A inovação é fundamental para o avanço e o sucesso das empresas. O evento desta noite, com o tema Transformação pela Inovação, será conduzido pelo especialista Luiz Prates. Prates, ele é cofundador da Falconi, ele é líder de projetos em diversos setores há 29 anos, é head da Falconi Digital Transformation, é mestre em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, também é mentor do Startup Farm. Temos certeza que essa parceria trará bons resultados, contribuindo para o desenvolvimento e o fortalecimento econômico de toda a nossa região. Prates, eu passo a palavra para você agora, você que é o nosso convidado especial dessa noite. Tenho certeza que será um evento do qual, no final deste evento, nós teremos um aprendizado muito especial e com seus conhecimentos vamos fazer com que as nossas empresas se transformem a cada dia. Muito boa noite a você mais uma vez. Fique à vontade com os nossos telespectadores. Boa noite, Moacir. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês na SIC, na região de Criciúma, para falar um pouquinho, né, sobre essa questão de transformação pela inovação. Como o Moacir disse, né, além de atuar na Falconi, eu também sou mentor da Falconi Road of Skills and Talents, a FIRST, né, na trilha de inovação. A FIRST, vocês vão ver mais ao final, é uma empresa do Grupo Falconi que tem como objetivo ajudar na capacitação das pessoas que trabalham nas empresas rumo às competências do século XXI. Eu vou compartilhar aqui a minha palestra, para que a gente possa... Vocês já estão vendo a minha tela? Então, o nosso tema, como o Moacir falou, é a transformação pela inovação, né? Como é que as empresas, nos dias de hoje, né, podem manter o seu negócio vivo nesse mundo de mudanças tão aceleradas, tão drásticas,
né, que a gente vem vivendo. Né? Eu costumo dizer, né, que a inovação ela sempre foi um agente de transformação nas empresas. A gente inova em serviços, em produtos, nos processos internos dentro da empresa, na forma de gerenciar e interagir com a equipe, por exemplo, agora, em função da pandemia, nós tivemos que nos adaptar para gerenciar e interagir com essa equipe através de trabalhos remotos. Né? Mas se a gente tiver um foco em entender as necessidades das pessoas, né? Quando eu falo pessoas, são os clientes, a equipe que trabalha conosco, a sociedade, né? E a gente tiver dentro da nossa empresa um sistema vivo e contínuo para criar e melhorar as formas de atender aos nossos clientes, certamente a gente vai estar em constante transformação. Então, inovação, ele sempre foi e sempre será esse agente de transformação. Só que nos dias de hoje, em função dessas mudanças tão rápidas da tecnologia, que tem nos propiciado tantas informações e tantas melhorias no nosso modo de vida, a gente precisa estar mais antenado com esse processo de mudança. Eu vou falar um pouquinho sobre um conceito muito importante que vai nortear todo o nosso trabalho daqui para frente, toda a nossa palestra daqui para frente, a nossa conversa. Né? Um negócio, ele existe, né? Uma empresa existe, tanto pública quanto privada, né? Para satisfazer as necessidades de alguém. Essa é a razão de existência de uma empresa. Nós, então, pegamos os insumos, né, de fornecedores, como informações, matéria-prima, etc., transformamos isso dentro do nosso negócio e agregamos valor através de produtos e serviços para os nossos consumidores e os nossos clientes. Se a empresa existe para satisfazer as necessidades das pessoas, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre, né, e não só quando nós criamos a empresa, é conhecer profundamente as necessidades dessas pessoas e avaliar sistematicamente se essas necessidades estão mudando. Né? Se as pessoas estão mudando o seu comportamento, se elas estão mudando os seus anseios, os seus desejos. Então, o primeiro ponto de partida para que a gente possa realmente inovar é entender quais são as necessidades dos meus consumidores, dos meus clientes, porque a minha empresa só vai continuar existindo se eu atender bem o nosso consumidor, melhor ou igual aos concorrentes. Então, é importante que a gente reflita continuamente, né, sobre o nosso modelo de negócio. Isso é fundamental. Quando a gente fala de modelo de negócio, a gente pensa em 4 fatores. O primeiro fator é a proposta de valor. Qual é a nossa proposta de valor para o nosso consumidor, para o nosso cliente, em termos de qualidade, do nosso produto, do nosso serviço, do custo, do preço que nós vamos fornecer aquele produto ou serviço para o nosso cliente, em termos de entrega, em termos de ativos. Eu tenho que estar continuamente entendendo as mudanças no comportamento, nos desejos do meu consumidor, do meu cliente, para que eu possa estar continuamente alterando ou enriquecendo essa proposta de valor, para que eu consiga vender o meu produto ou serviço melhor do que a concorrência. Eu preciso também, dentro do meu modelo de negócio, avaliar, né, quem são esses clientes. Quem são esses clientes? Se for um consumidor final, né, é uma dona de casa, né, com tal idade, tal nível social, que mora numa região X. Se for uma empresa, né, com quais pessoas eu tenho contato naquela empresa, se é o diretor, se é o gerente de compras, se é o gerente de produção. Quais são os canais de relacionamento que eu tenho com o meu cliente agora com esse avanço tão rápido, né, da web, né, da internet? Eu posso ter aí vários canais de comunicação. Hoje, né, aquela jornada de compra do consumidor, ela não é mais tão linear. Né? Eu entro na loja, escolho um produto, compro, pago e vou embora e uso. Hoje, o cliente, o consumidor, para ele comprar um produto, ele pesquisa na internet, ele vê os reviews sobre aquele produto, se aquele produto está bom, se aquele serviço é bom, não é? Conversa com pessoas, né, através da internet, né, procura concorrência, avalia os canais de compra, se é via e-commerce, se é físico na loja, outro tipo de serviço. Então, hoje é importante que a gente avalie quais seriam os melhores canais para eu me relacionar com o meu cliente. Então, eu tenho que estar sempre avaliando a proposta de valor,
quem são os meus clientes e como é que eu me relaciono com ele, e quais são os parceiros que podem me ajudar nesse relacionamento com o meu consumidor ou com o meu cliente. Um outro ponto que eu preciso avaliar sempre, refletir sempre nesse mundo de mudanças tão velozes, é a questão da forma de monetização do meu produto ou do meu serviço. Como é que eu faço a precificação? Qual que é o modelo de geração de receita para o meu negócio? Existem outras formas de eu gerar valor para o meu cliente que eu posso agregar no meu portfólio de serviços ou de produtos? Eu tenho que estar avaliando também e olhando a concorrência e olhando o custo-benefício que eu estou levando para o meu cliente. E, é claro, eu tenho que também avaliar para que eu possa entregar essa proposta de valor para esse cliente e monetizar dessa maneira, quais são as capacitações necessárias para que eu possa tornar esse modelo de negócio mais competitivo, melhor para o meu cliente, para o meu consumidor. Então, eu preciso avaliar as capacitações, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, em termos para as pessoas que trabalham comigo, na minha equipe, né, em termos de tecnologia, quais são as capacitações de termos de tecnologia, os parceiros. Hoje existe uma infinidade aí de possíveis parceiros que possam trabalhar com as empresas, né, qual é a estrutura de capital e assim por diante. Então, pessoal, é importante, né, a gente refletir continuamente sobre o nosso modelo de negócio para que a nossa empresa fique perene, e continue crescendo, né, e gerando valor para o nosso cliente. E é importante que essa reflexão não seja uma reflexão esporádica, pontual. É importante que eu crie na minha empresa um processo rotineiro de avaliação dessas mudanças de mercado, de novas tecnologias, da concorrência. Então, geralmente, o que as empresas têm feito hoje é criado um grupo de trabalho, um comitê, alguns chamam de comitê de inovação, outros chamam de comitê de transformação, né, para que essas pessoas vão estar rotineiramente, uma vez por semana, pelo menos, se reunindo e avaliando quais são os movimentos da concorrência, quais são as tecnologias que estão sendo lançadas aí fora, qual que é a percepção do nosso cliente em relação ao nosso serviço, ao nosso produto. Então, é importante que esse processo ele seja realmente rotineiro para que a gente possa estar sempre reavaliando o nosso modelo de negócio e transformando esse modelo de negócio através de inovações de produtos, de serviços, de relacionamento com o nosso cliente, sabendo que esse relacionamento com o cliente hoje mudou drasticamente. Então, é fundamental. E nós, eu tenho visto aí em várias empresas esse questionamento, mas a empresa tem dado certo até hoje, e eu acho que essa empresa deu certo até hoje porque você conseguiu identificar quais as necessidades do seu cliente e conseguiu atendê-las. Só que as mudanças e a concorrência e essa jornada que eu falei do cliente não é mais linear, ela é muito complexa e precisa ser avaliada. Agora, como é que eu posso incorporar essas inovações e transformar a minha empresa de uma maneira mais ágil? Tem alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui junto com vocês esta noite. O primeiro deles é a questão da tecnologia. A tecnologia hoje se transformou num forte aliado para todas as empresas para melhorar o atendimento, para melhorar a venda dos seus produtos, para melhorar o relacionamento com os seus clientes. A tecnologia, ela tem avançado de uma forma tão rápida e é importante que a gente esteja antenado, entendendo quais são as mudanças em termos de tecnologia, como é que eu posso aproveitar essas novas tecnologias para melhorar os resultados do meu negócio. Eu posso utilizar as novas tecnologias, por exemplo, para otimizar os meus processos atuais, automatizando e aumentando a produtividade do meu processo de fabricação, do meu processo de venda, do meu processo de controle de estoque, do meu processo de cobrança. Então, eu posso utilizar a tecnologia para melhorar essa produtividade e melhorar também a experiência do cliente. Hoje a gente vê, principalmente agora, acelerado pela pandemia, essa necessidade de todas as lojas físicas, elas terem aí a sua loja virtual, o seu e-commerce. É um canal de comunicação, é um canal de venda hoje essencial para a sobrevivência das empresas, em qualquer segmento, principalmente no varejo. É importante que a gente melhore a experiência do cliente, dando oportunidades para eles, através da tecnologia, de poder avaliar o meu produto, os meus serviços,
não só fisicamente, mas também pela web e outros canais de comunicação. E eu posso também utilizar a tecnologia, né, para transformar o meu negócio. Eu posso avaliar outros modelos de negócio que novas tecnologias podem trazer para que eu possa oferecer novos produtos, novos serviços, aumentar o meu portfólio de produtos para o meu cliente. Tem muitas empresas hoje, como eu já disse, né, acelerado pela pandemia, que estão alterando o seu modelo de negócio, estão deixando, às vezes, de atender fisicamente o seu cliente para atendê-lo, né, remotamente, né, estão agregando mais valor ao seu serviço. Por exemplo, eu tive outro dia numa empresa de varejo, e ela, claro, nessa época de pandemia, ela acelerou o seu processo de e-commerce, processo de venda digital. E agora, dentro da web, a gente pode, né, analisar melhor e mais rapidamente o comportamento dos nossos consumidores. A gente pode avaliar, né, em que sites esses consumidores trafegam, né, o que eles têm comprado, qual a preferência desses consumidores. E eu posso analisar os meus clientes atuais e identificar quais são os melhores clientes, qual o perfil desses melhores clientes, e posso procurar perfil de clientes similares, né, através da web, para que eu possa aumentar a minha conversão de vendas. Então, existem várias maneiras com as quais a tecnologia pode nos ajudar, né, a melhorar os resultados do nosso negócio e transformar a nossa empresa. Mas aí vocês podem se perguntar, mas eu não entendo nada de tecnologia, eu não entendo, a minha empresa tem um técnico, a minha área de TI ela é muito de infraestrutura. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso trazer essas inovações, essa tecnologia para ajudar o meu negócio a inovar, a transformar mais rapidamente, né? Eu gosto muito dessa frase aqui, que é do Pietro Baldi, que ele diz o seguinte, né, que o próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor que competir. Nos dias de hoje, a gente tem visto um crescimento acelerado aí das startups de tecnologia, de novas empresas. A web possibilitou a gente encontrar os melhores em determinado tema em qualquer parte do mundo. A gente pode conversar com as pessoas, trocar conhecimento. É o que a gente chama de inovação aberta. Então, a nossa sugestão para todos os empresários, todas as pessoas que trabalham em qualquer tipo de empresa, pequena, média, grande, é começar a olhar para fora. Olhar para fora é uma questão de sobrevivência. É evidente que a gente tem que tratar os nossos processos, resolver os nossos problemas, né, realizar as nossas vendas, mas a gente tem que continuamente estar olhando para fora para identificar o que está acontecendo em termos de novas tecnologias, então, na concorrência, em termos com as universidades, né, existem muitas incubadoras, muitos laboratórios de tecnologia. É importante que a gente tenha contato com esse mundo para que a gente possa identificar quais aqueles que podem ser nossos parceiros para que a gente possa acelerar o nosso processo de transformação pela inovação dentro da nossa empresa. Hoje em dia a gente tem à mão aí, através da web, esse acesso a essas tecnologias, esses parceiros, a gente consegue descobrir quais são as empresas que podem nos ajudar a melhorar as nossas vendas, melhorar o nosso controle de estoque, a melhorar o nosso relacionamento com o nosso consumidor final. Então, é fundamental que vocês comecem a olhar e olhem para fora da empresa para identificar essas melhorias, porque um dos princípios da inovação aberta é que, antigamente, né, hoje em dia ainda, tem muitas empresas, principalmente as médias, as grandes empresas, têm uma área de pesquisa e desenvolvimento, né, que é responsável pelo desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços. Isso é muito importante e isso vai continuar. Mas se eu posso aumentar, expandir essa área de P&D para o mundo todo, para que outras empresas e outras pessoas possam me ajudar a identificar formas de identificar novos serviços, melhorar os meus produtos, melhorar os meus processos, eu posso achar aí fora, né, empresas que podem me ajudar. E eu posso ter pessoas inteligentes dentro do meu P&D, dentro e fora da empresa, né? Então, esse conceito de inovação aberta é muito importante, né? O conceito de inovação aberta
preconiza que a gente pode expandir as fronteiras de pesquisa e desenvolvimento da minha empresa para todo o mercado e para o mundo todo, porque, como a gente falou, a web hoje propicia, né, a gente alcançar essas melhores tecnologias em qualquer parte do mundo, conseguir fazer as parcerias, né, as parcerias necessárias para a gente melhorar o nosso negócio. Então, inovação aberta é uma aceleradora da inovação dentro das empresas. Então, é fundamental que todos vocês, pequeno, médio e grande empresário, estejam atentos, estejam ligados a essas startups, essas incubadoras, aceleradoras, hubs de inovação, universidades, centros de pesquisa, para que juntos possam, então, ampliar a sua capacidade, a sua competência para desenvolver melhorias nos seus processos e nos seus produtos. Agora, tem um ponto importante. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa questão da inovação aberta. Recentemente, eu tive numa empresa, né, onde ela havia necessidade, ela tinha necessidade, né, muito grande, como todas as empresas, de aumentar seu índice de conversão de vendas. Então, para cada X clientes que ela contactava, ela conseguia converter X%. Né? E o que ela fez? Ela foi, então, para o mercado procurar se havia alguma empresa, alguma startup, alguma empresa de tecnologia que conseguisse ajudá-la na identificação de quais seriam os melhores clientes para o seu produto ou o seu serviço e como ela poderia se comunicar com esses clientes para aumentar o seu índice de conversão de vendas. Ela encontrou, então, uma startup de ciência de dados que a ajudou, primeiramente, fazendo o quê? Primeiramente, identificando qual o perfil, né, dos melhores consumidores que hoje compram serviços e produtos daquela empresa. Através da análise dessas pessoas e do comportamento, do perfil dessas pessoas, eles conseguiram, então, como eu disse anteriormente, identificar no mercado quais as pessoas utilizando algoritmos de inteligência artificial na web, quais são as pessoas que mais se assemelhavam àqueles seus clientes atuais, e aonde essas pessoas trafegavam dentro da web, da internet, e começaram, então, a gerar um marketing, que a gente chama marketing inbound, né, especificamente para essas pessoas, sobre aquele produto, sobre aquele serviço. Isso fez com que houvesse um aumento em termos de 30% do índice de conversão de vendas no primeiro mês. Né? Outro case interessante é uma empresa de serviços que estava perdendo seus clientes, havia o que o pessoal chama de churn, né, a perda de clientes, a perda de clientes elevada. O que essa empresa fez? Também identificou, né, qual era o perfil desse cliente que saía mais frequentemente da empresa, né, tentou identificar, através da análise de dados que eles já possuíam, quais eram as principais causas que levavam a esses clientes a deixarem a empresa, e começaram a construir algoritmos que permitiam predizer a probabilidade de saída daquele cliente, e aí eles tinham um tempo de tomar ações preventivas para evitar a saída daquele cliente. Então, a gente vê que existem no mercado várias soluções que talvez a gente nem sonhe que existam, para que possam ajudar o nosso negócio a inovar e transformar as nossas vendas, reduzir os nossos custos, melhorar a nossa produtividade e melhorar, principalmente, né, a nossa interação com o nosso cliente, melhorando essa experiência do cliente junto com a empresa. Então, esse conceito de inovação aberta, ele é fundamental, e eu sugiro que vocês todos procurem olhar para fora e procurem interagir com esses tipos de novas empresas de tecnologia, que vão dar várias ideias e vocês poderão utilizá-las com uma velocidade muito rápida. Olhamos para fora, identificamos as competências, identificamos as novas tecnologias, as empresas que podem ser nossos parceiros dentro do nosso ecossistema. Agora, para que a gente possa realmente transformar a nossa empresa através da inovação, é fundamental que a gente avalie também as pessoas que trabalham conosco e a gente consiga trazer competências novas para a nossa equipe. Porque
é só através de todas as pessoas que trabalham na sua empresa que realmente você vai conseguir realmente dar esse salto em termos de inovação continuamente. Todos podem contribuir, cada um na sua etapa do processo, cada um com as suas competências, com as suas capacitações, aproveitando a diversidade, né, de competências e de perfil dessas pessoas que trabalham na sua equipe. Então, olhar para dentro nesse sentido é fundamental. Então, aqui tem 4 pontos que eu queria destacar para vocês aqui, nesse sentido de olhar a sua equipe e para que ela seja mais engajada e entre nesse processo de inovação junto com você, para que você possa realmente transformar o seu negócio. A primeira coisa, vocês devem ter ouvido falar muito dessa palavra propósito, né? O propósito de uma empresa, como a gente falou ali, uma empresa existe para satisfazer as necessidades de alguém. Então é importante que todos da empresa de vocês consigam entender para que aquela empresa foi criada, qual o propósito dessa empresa. Por exemplo, uma empresa de varejo de moda, por exemplo. O propósito dela não é vender roupa, o propósito dele é ajudar as pessoas, né, a ficarem mais bonitas, por exemplo, a serem mais felizes. Então, é importante que as pessoas entendam o verdadeiro propósito de se trabalhar naquela organização, para que elas possam entender e possam contribuir, né, com a execução desse propósito, com o cumprimento desse propósito. Então, às vezes parece alguma coisa muito batida, uma buzzword que o pessoal fala demais, mas isso é fundamental para que a gente tenha o envolvimento das pessoas, o engajamento da nossa equipe, né, com o propósito e a razão de ser da empresa. Então, o propósito é fundamental. A partir do momento que a maior parte das pessoas, e todas as pessoas da empresa entendam, né, o porquê de fazer aquele tipo de serviço, por exemplo, por que eu devo atender bem o consumidor quando ele entra dentro da loja? É só para vender? Né? O que eu quero é que ele se sinta bem, que ele volte mais vezes, que ele me veja como um consultor de moda, por exemplo, uma empresa de moda. Então é importante que as pessoas entendam o propósito do seu trabalho para que elas consigam se realizar, né, e consigam gerar ideias de melhorias nos processos, nos produtos, continuamente. Um segundo ponto que é importante destacar é a questão da organização da empresa, né? Hoje, as nossas empresas já são organizadas, né, através de organogramas, né? Tem lá o diretor, depois tem lá o gerente A, gerente B, gerente C, depois tem os coordenadores, e depois tem o pessoal da operação, organizados por área, né? A gente fala, algumas pessoas falam por silo, né? Porque são tão hermeticamente fechados, né? Não se comunicam uns com os outros, e fica difícil essa visão do processo como um todo e do propósito da empresa. Mas, na realidade, né, se você avaliar mais profundamente a sua empresa, se você vê que, na realidade, ela funciona aí como uma grande rede, né, de grupos de pessoas que se dão melhor uma com a outra, né, ou que ajudam uma a outra. Então, é importante que a gente promova esse tipo de comportamento, essa quebra de silos de departamentos, e crie grupos de trabalhos multifuncionais para resolver algum tipo de problema, para gerar algum tipo de ideia, e propicie, né, esse compartilhamento de valores e da cultura da empresa, onde todo mundo possa entender quais são os objetivos e os projetos da empresa de uma maneira bastante clara, haja um fluxo livre de informações, a gente dê feedback constantemente para todos os grupos, e principalmente as pessoas sejam avaliadas e recompensadas não pela sua posição, mas sim pelas suas habilidades e pela sua contribuição com os resultados, né, da empresa, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista do ponto de vista de cumprir, se comportar bem na sociedade, e outros em termos de meio ambiente, por exemplo, também. Então, é importante que haja, né, esse envolvimento e essa interação muito forte entre as pessoas, para que a gente realmente consiga construir um sistema dentro da empresa capaz, né, de identificar e conhecer claramente os propósitos, e cada um com a sua complementaridade, seus conhecimentos diferentes, complementar o conhecimento de cada um e gerar melhores serviços e novas ideias para a gente poder inovar. Um terceiro ponto é a questão de um ambiente de confiança.
A confiança entre as pessoas é a base da motivação. Confiança entre subordinado, chefe, entre colega, até entre seus amigos, na sua família, né? Se você tem confiança, você é motivado para tentar novas ações, tentar melhorias nos seus processos, melhorar na sua forma de atendimento ao seu cliente. E a motivação, a gente fala que é a base do crescimento das pessoas. E o crescimento das pessoas está aí nessa questão de tentar, errar, fazer de novo. E se a gente não tem confiança, a gente tem medo de errar. A gente tem medo de gerar boas ideias, novas ideias, né? Sabendo que se eu errar, eu vou ser punido. Então, a confiança ela é fundamental para a motivação das pessoas, e a motivação é a base do crescimento, e a motivação é a base da inovação. Se eu tiver pessoas engajadas, motivadas a fazer cumprir o meu propósito, a gerar novas ideias para vender mais, para reduzir os custos, para aumentar a produtividade da empresa, certamente você terá um time mais engajado e mais propício a tentar coisas novas, a errar, a aprender e assim sucessivamente. Então é fundamental criar um ambiente de confiança entre as pessoas que trabalham na sua equipe. E um outro ponto muito importante também, né, é a gente identificar quais são as habilidades que estão sendo mais demandadas, né, pelo mercado, para que a gente possa, então, trazer e capacitar a nossa equipe nessas habilidades tão importantes aí, né, nesses dias de mudança tão veloz e nos dias de hoje. A gente tem lido aí, né, que grande parte das ocupações, dos cargos, né, estão mudando por conta das mudanças que vêm da robótica, da automação de transporte, da inteligência artificial, do aprendizado automático. Então, é importante que a gente capacite, né, as pessoas da nossa empresa em habilidades, né, que possam complementar essa questão da robótica, da automação, da inteligência artificial, que são, por exemplo, resolução de problemas, capacidade para resolver problemas. Então, o pensamento crítico ele é fundamental. Né? Capacidade de negociação, de inteligência emocional, né? Criatividade, orientação para servir, gestão de pessoas, trabalho em equipe. Então, é fundamental que a gente identifique aí quais são essas habilidades, né, que serão necessárias cada vez mais com esse nível elevado de automação, de processos, de produtos, para que eu possa treinar a minha equipe, capacitar a minha equipe para que ela possa desempenhar e desenvolver coisas novas para os nossos clientes, os nossos consumidores. É fundamental, e é isso que depois nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre o objetivo da FIRST, né? Essa Falcone Road of Skills and Talents. Estamos fazendo essa parceria junto com a SIC para capacitar, né, as pessoas que trabalham nas empresas afiliadas à SIC, da região, né, nessas competências necessárias para que possam transformar a empresa através da inovação. Tem um ponto importante dessas habilidades, que a gente tem visto muito nas empresas atualmente, que é a questão da capacidade de ler, analisar, comunicar dados e correlacioná-los com os resultados. Então, antigamente a gente tinha aí na nossa questão de gestão, né, um foco muito grande em pessoas, em processos, em tecnologia. Com essa evolução da tecnologia, dessa capacidade dos nossos computadores em processar uma enormidade de dados, o Big Data, né, e poder utilizar técnicas de inteligência artificial, algoritmos de machine learning, né, é importante que as pessoas que trabalham conosco, elas tenham melhorado essa capacidade de interpretar, de analisar os dados para correlacioná-los com os resultados. Por exemplo, outro dia eu tive numa empresa de distribuição de insumos agrícolas e eles têm uma enormidade de dados em relação ao que os clientes compram, qual a data que eles compram, qual o tipo de produtos que eles compram, quem são aqueles clientes, né, em que época do ano eles compram. E esses dados eles estavam disponíveis aí para a empresa, só que não eram utilizados da maneira devida. Eles começaram, então, a fazer uma análise detalhada desses dados, começaram a identificar previamente, né, que aquele cliente do tipo A, ou aquele cliente X,
iria demandar um determinado tipo de produto naquela época, então eles poderiam proativamente ir até aquele cliente e oferecer alternativas de produtos similares que melhor atendessem aquele cliente através da análise desses dados. Então, através da análise de dados, de compreensão desses dados, de organização desses dados, a gente pode, então, extrair insights, informações que até então a gente desconhecia e que podem ser utilizados para melhorar o nosso relacionamento com o nosso cliente e melhorar a produtividade da nossa equipe, aumentar as nossas vendas. Então, é importante que as pessoas da empresa, elas sejam treinadas a ler, analisar, comunicar dados e correlacionar esses dados com os resultados da empresa. Não é necessário ser um cientista de dados, não é necessário ser um engenheiro de dados. Eu preciso é treinar as pessoas em analisar os dados e poder entender quais as informações que eu posso extrair, né, daqueles dados, e essas informações se transformem em informações que gerem valor para o meu cliente. Então, é uma capacidade crítica e é fundamental hoje em dia que a gente, tendo acesso aos dados, tendo acesso às técnicas para analisar esses dados, consigamos, então, colecioná-los e gerar ações necessárias para aumentar as nossas vendas, para reter um cliente, né, para melhorar a produtividade de uma máquina e assim por diante. Então, essa é uma das habilidades fundamentais que as empresas precisam desenvolver. E, finalmente, né, antes da gente passar para falar um pouquinho mais da First, né, está acabando meu tempo aqui, meia hora, né, eu gostaria de sintetizar isso que a gente falou aqui ao longo desses 30 minutos, né, nessa equação. O engenheiro gosta muito de equações. Né? A gente fala o seguinte, né, que, como eu falei, né, a cultura da empresa, um ambiente propício, com confiança, todos sabendo o propósito, a gente levando a capacitação para as pessoas da minha equipe, identificando a complementaridade que cada uma tem, os conhecimentos que cada uma tem, criando um ambiente colaborativo, criando esses grupos de trabalho multifuncionais. Né? A gente vai criar uma cultura propícia à inovação para que a gente possa transformar a nossa empresa. Esse é o primeiro ponto fundamental. Olhe para dentro da sua empresa, identifique, né, quais as competências eu preciso trazer para dentro da empresa, identifique quais são os grupos multifuncionais que eu posso criar para que resolver um determinado tipo de problema, ou desenvolver um determinado tipo de serviço, ou tipo de produto, e seja muito claro em relação ao propósito da sua empresa, para que todos se engajem, né, no cumprimento desse propósito. Hoje, pessoal, a nova geração, ela está muito antenada com essa questão de propósito, ela quer ter uma razão de trabalhar, uma razão não é só ganhar dinheiro, é se realizar. Todos nós já tínhamos, mas hoje está muito mais aflorado essa necessidade das pessoas se realizarem no seu trabalho e fazer algo por alguém. Né? Então, a cultura, ela é fundamental nessa transformação pela inovação. E, é claro, mais um método, né? Eu preciso ter, então, um processo dentro da minha empresa que faça com que eu continuamente identifique mudanças de mercado, mudanças do comportamento do meu cliente, mudanças da concorrência, né? Novas tecnologias que estão sendo lançadas aí no mercado, e eu faça, né? Eu tenho esse mindset esse mindset de inovação aberta. Não queira fazer tudo sozinho, não queira fazer. É muito melhor eu fazer isso com outras pessoas que têm mais conhecimento que eu em determinados temas, e eu possa complementar com esses parceiros, né, as ações necessárias para eu poder melhorar os resultados da minha empresa. Então, cultura mais métodos são fundamentais para que a gente possa ter inovação. Um outro ponto que eu já falei é a questão da tecnologia, né? A tecnologia ela pode potencializar, né? Ela pode potencializar, né, as ações, as ideias. Então, ela é fundamental, né, que a gente identifique no mercado, né, novas tecnologias, né, as startups, as empresas de pesquisa, as universidades, todos têm essa necessidade, né, de colaborar, de trocar informações para que todos cresçam e o bolo cresça. Então, a gente fala que cultura mais método, potencializado pela tecnologia, vai certamente gerar resultados exponenciais
e vai fazer com que sua empresa acelere o seu processo de inovação e transforme os resultados da sua empresa de uma maneira mais ágil, mais eficaz, com mais qualidade, respeitando, né, as necessidades do seu cliente, da sua equipe, da sociedade, você se comporte bem na sociedade. Então, é fundamental que a gente avalie, né, olhando para dentro, olhando para fora, como é que eu posso agregar mais conhecimento à nossa empresa. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês nessa noite de hoje. Espero que vocês possam refletir, né, sobre esses conceitos e os exemplos que foram dados e possam avaliar como é que eu posso fazer com que a minha empresa, né, se transforme mais rapidamente através da inovação, né, envolvendo a minha equipe, identificando no mercado quais são as tecnologias que eu posso trazer para dentro da empresa, fazendo parcerias com empresas do Brasil, empresas dos Estados Unidos, empresas de Israel, da Europa, de qualquer parte do mundo. E dentro existem vários polos, principalmente aí no estado de vocês, de tecnologia, hubs de inovação, onde vocês podem rapidamente, de maneira bastante competitiva, com baixo custo, conseguir trazer inovações, né, que possam melhorar os resultados da empresa de vocês. Eu queria chamar agora o Bruno da First, da Falcone Road of Skills and Talents, para falar um pouco, Bruno, sobre, né, o que é a First e como é que vai se concretizar essa parceria da Falcone com a SIC. Bruno? Maravilha. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem e você, Bruno? Vou bem, obrigado. Boa noite, Moacir. Boa noite, amigos da SIC. Tudo bem? Luiz, deixa eu fazer um pedido. Vou compartilhar a tela aqui, exatamente, o pessoal teria um pequeno slide, tá? Deixa eu só ver onde eu compartilho aqui. Para a gente já poder compartilhar e explicar um pouquinho do que é a First, tá? Deixa eu finalizar aqui. Bom, pessoal, acho que brilhante palestra do Luiz, né? Enfim, trouxe muito dessa visão um pouquinho sobre inovação, sobre competência, então eu queria trazer um pouquinho hoje para complementar o que é a First, né? Acho que trazendo um pouquinho do contexto, o que a gente faz, tá? A First, como o nome diz, Falcone Road of Skills and Talents, né? A gente nasceu como uma empresa do grupo da Falcone, muito voltado para desenvolvimento de competências, né? A gente sempre gosta de trazer, né, de início, qual que é o nosso propósito, né? Para a gente saber muito bem o porquê a gente faz as coisas, tá? Então, a gente se lançou ao mercado, né, há mais de um ano aí, com o objetivo de revolucionar, tá, o aprendizado, né, para gerar impacto positivo no mundo por meio das pessoas, né? As pessoas são a unidade básica da transformação. Então, a gente entende que capacitando-as, né, de fato desenvolvendo-as, que a gente vai prover um desenvolvimento para as organizações e, no limite, para a sociedade como um todo, tá? Hoje, a gente já impactou mais de 15 mil pessoas desde o nosso lançamento, há um ano atrás, tá? A gente já trabalhou com mais de 5 mil empresas e a gente já atendeu mais de 43 países, tá? E aqui embaixo a gente traz um pouquinho de alguns clientes que a gente já trabalhou ao longo dessa jornada. Então, temos a Localiza, Via Varejo, a Vale, né, internacionalmente, principalmente a ABB, a Cargill, a Stone, enfim, uma série de grandes empresas que acompanharam a gente aí há mais de um ano, né, que a gente pôde trabalhar as competências dentro da organização para, de fato, elas se desenvolverem, tá? Esses programas, então, a gente faz questão de medir muito isso, que isso é muito importante. Então, todos esses programas que a gente já fez, a gente tem 93% dos participantes extremamente satisfeitos com a aplicabilidade prática. O que é aplicabilidade prática? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente como é que isso se tangibiliza, né? Mas é como a gente consegue conectar o conhecimento a um desafio real que aquele empreendedor, aquela pessoa tem dentro da organização, tá? Então, a gente tem um índice altíssimo, né, nesse ponto aí, tá? A gente tem 91% desses participantes indicando o programa, ou seja, estão satisfeitos e indicam as outras pessoas, tá? E 90% dos participantes estão satisfeitos com a maneira como a gente comunica o conhecimento, que seriam os objetos de aprendizagem dentro da nossa plataforma, né? Então, seria as pílulas de videoaulas, os white papers, os quizzes, ou seja, toda uma metodologia bem pensada para ser algo que entretenha, que engaja e que a gente ensine ao mesmo tempo, tá? E aí a gente explicou um pouquinho, enfim, nosso propósito, né, o nosso
os resultados que a gente teve até então, a gente queria trazer um pouquinho como é que a gente faz isso na prática, né? Então, acho que a gente consegue revolucionar o aprendizado quando a gente auxilia os clientes, né, nos desafios do negócio que ele tem diariamente. Então, quando a gente capacita-os, né, para resolver esse desafio, a gente entende que a gente está cumprindo com o nosso propósito de revolucionar o aprendizado, né? Então, acho que esse slide é bem bacana, né? Porque, e acho que a pandemia traz um exemplo muito forte. Então, o mundo, ele é extremamente dinâmico, né? Então, tudo está interligado. O futuro, na verdade, é sempre hoje, né? Então, não tem muito futuro mais. Então, essas constantes mudanças do mundo e da sociedade, eles pedem pessoas que estejam preparadas, né, para se adaptar, para liderar o novo, para inovar e continuar entregando os resultados que entregavam antes, né? E quando você vai analisar um pouquinho como, né, qual é a característica dessas pessoas que fazem elas se adaptarem rapidamente e continuarem entregando resultado nesse mundo dinâmico, você vê que são pessoas que têm o que a gente chama as competências do profissional do futuro, né, que o Luiz trouxe bem aí na explicação, tá? Então, é um compilado de competências, né, que estão segmentadas ali em human skills, né, que seriam competências humanas, né, muito ligadas a aptidões mentais e comportamentais, as technical skills, ou hard skills, que estariam ligadas a competências necessárias para o trabalho em si, né, e as digital skills, que seriam competências muito ligadas a agilidade, produtividade, método, né. Então, de fato, esses três grandes grupos, né, de competência são aquelas competências necessárias para esse profissional se adaptar rapidamente e continuar entregando o resultado nesse mundo extremamente dinâmico, né? E aí, esse apanhado de competências que a gente traz aqui, a gente foi conversar com grandes C-levels de empresas, a gente foi atrás do Fórum Econômico Mundial, né? E a gente chegou numa interseção dessas 10 grandes competências que todo profissional do futuro precisa ter para estar constantemente se adaptando e entregando os resultados excepcionais nesse mundo extremamente dinâmico, digital, inovador, tá? Então, a gente tem inovação, pensamento crítico, colaboração, julgamento, solução de problemas complexos, né? A liderança que está sempre em pauta, inteligência emocional, que há um bom tempo vem se falando, negociação, flexibilidade cognitiva e orientação para servir. Então, esse compilado de 10 grandes competências, né, é o que faz esse profissional estar sempre apto a se adaptar, tá? E esse slide eu gosto bastante de falar, porque ele traduz como é a nossa metodologia, mas também traduz como é a jornada de desenvolvimento do ser humano, né? Então, a jornada do ser humano se baseia em 3 grandes pilares. Então, o ser humano, para sair ali da inércia, ele tem um desafio, então, ele tem um problema para resolver. Essa é a fagulha inicial que vai fazer ele se movimentar. E aí, instantaneamente, né, ele vai atrás de conhecimento. Então, ele vai estudar tudo possível sobre aquele assunto, para se, de fato, se capacitar, né, e ter, pelo menos, os alicerces, né, de conhecimento sobre aquele assunto. Segundo passo que ele faz vou buscar a minha rede de colaboração. Vou ligar para as pessoas que já tiveram essa experiência, que são meus amigos, meus ex-líderes ou meus chefes, enfim, toda essa rede que vai ajudar ele a digerir aquele conhecimento, analisar aquela situação para gerar um projeto ou um plano para resolver aquele desafio que ele tem hoje, né? Então, basicamente, esses 3 pilares, né, que é o pilar da jornada de desenvolvimento profissional do futuro, né, são os 3 pilares que todos os módulos da First, né, tudo que você vir da First, né, vocês virão com esses 3 grandes pilares, né, que é assim que a gente entende que a gente capacita e gera valor para o aluno, para as organizações, para a sociedade e, no limite, para todo mundo, tá? Então, de forma tácita, só para finalizar aqui, né, esses aqui são alguns dos nossos pilares dos nossos programas. Então, eles são personalizados, né, sempre para atender o momento e o desafio do negócio, tá? A gente tem os conteúdos desenvolvidos pelos experts de mercado, especialistas Falcone, então a gente tem um conhecimento de ponta, né, de mais de 40 anos aí, mais até, né, de conhecimento dentro dos nossos módulos, tá? A gente tem a aplicabilidade prática do conteúdo, né, que é aquele pilar de desafio. Então, o aluno traz para dentro da sua aprendizagem um problema real para que ele possa trocar
junto com a sua rede de colaboração, né, que seriam os mentores e os especialistas da First, né, para ajudá-lo a desenvolver um plano real, tá, para resolver aquele problema imediatamente, tá bom? Além disso, a gente provê, né, o acesso a uma comunidade de empreendedores e especialistas, né, muito para geração de networking, colaboração, discussão, geração máxima de valor, tá? E o que é bem bacana, todo o nosso programa, até porque a gente nasceu 100% digital, né? Então, a gente cumpre o nosso propósito aí de chegar em todo o mundo, a gente entende que a gente tem que ser uma plataforma 100% digital, tá? Então, basicamente, pessoal, esse aí são todos os nossos pilares, tá? Eu deixo aqui o meu contato, caso alguém queira saber um pouquinho mais sobre os nossos módulos, conteúdos, tá? Eu não consegui abrir no detalhe porque o tempo é curto, então tem toda uma metodologia que a gente pode explicar no detalhe para vocês. Sintam-se à vontade para me contatar, seja por ligação, seja por WhatsApp, sempre que quiserem, tá? A gente está inteiramente à disposição para conversar com vocês, tá bom? Eu queria agradecer ao Moacir, à SIC, né, por essa oportunidade de nós estarmos juntos com vocês aqui hoje à noite, de darmos esse pontapé inicial à nossa parceria, e espero que a parceria da Falcone Road of Skills and Talents com a SIC seja muito produtiva para todos nós, e que a gente juntos consigamos, né, ajudar vocês a transformar as empresas para que sejam cada vez maiores, atendam cada vez melhor aos seus clientes, e vamos junto, tá bom, pessoal? Boa noite para todos vocês e até a próxima. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.